Olá, nono ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma aula resumo do nosso capítulo sobre evolução, tá joia? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem. No capítulo de evolução, nós vamos falar sobre a origem da vida. Os seres humanos buscam e elaboram explicações para os fenômenos que observam. E um desses fenômenos, dessas curiosidades, é o surgimento da vida. Diversos povos criaram sua maneira de explicar a origem da vida, através das lendas, que nós conhecemos. E a ciência? A ciência, no caso, usa o método científico. Ela faz observação, levantamento, testes, análises, e daí, então, ela elabora uma teoria. Temos a teoria da geração espontânea. O que diz essa teoria? Seres vivos poderiam surgir de matéria inanimada, de matéria não viva. E essa ideia surgiu aonde? Na Grécia Antiga. Mas nós temos aqui o experimento de Red, não sei se é assim que fala, tá? Que rejeitou a teoria da geração espontânea. O que Red fez? Ele pegou 2 frascos, em cada um ele colocou 2 frascos com um pedaço de carne e deixou aberto, e 2 frascos com um pedaço de carne também, mas fechou. Com o passar do tempo, o que ele observou? Os frascos que estavam abertos estavam cheios de larvas. E os frascos que estavam fechados não tinha nenhuma larva. Red concluiu que as larvas de moscas na carne dos recipientes surgiram de ovos colocados por moscas adultas. As larvas eclodiam de ovos de moscas e não de forma espontânea. Então, com essa experiência aqui, ele rejeitou essa teoria de que os seres vivos, no caso, surgiam de matéria não viva. Aqui, no caso, para a larva surgir, precisou que a mosca colocasse um ovo ali. Tá joia? Temos também o experimento de Pasteur. Ele pegou um frasco, 2 frascos, na verdade, né? Um frasco, colocou um caldo nutritivo e aqueceu. E um frasco ele deixou com esse gargalo, tá? O outro frasco, com o mesmo caldo nutritivo e também aquecido, ele quebrou o gargalo. Esse frasco aqui, com o gargalo, o ar entrava até certa parte, não conseguia chegar até o caldo nutritivo. Já esse daqui, com o gargalo quebrado, o ar entrava com facilidade. E o que aconteceu? Como esse daqui o ar entrou com facilidade, observou-se uma mudança de cor no caldo nutritivo. O caldo ficou mais escuro. A cor do caldo nutritivo foi alterada pela presença de micro-organismos presentes no ar. Então, depois desse experimento, surge uma ideia. Um organismo vivo só se origina de outro ser vivo, ou seja, é a reprodução. Para eu poder ter um ser vivo, eu preciso de outro ser vivo. Então, de onde teria surgido o primeiro ser vivo da Terra? Aí nós temos a hipótese de Alexander Oparin e John Haldane. Segundo esses 2 pesquisadores, o primeiro ser vivo da Terra surgiu de uma combinação de elementos químicos presentes na Terra primitiva. É a teoria da evolução química. Os elementos que tinham na Terra primitiva eram o gás metano, CH4, o gás hidrogênio, que é o H2, gás amônia, CH3, e a água na forma de vapor. Esses elementos aqui, mais a energia de descargas elétricas de tempestades, que ocorriam muito na época, mais a radiação solar agindo sobre essas moléculas, surgiram as primeiras moléculas orgânicas. E essas moléculas orgânicas se acumulou na água das poças, formando aglomerados, transformou-se em estruturas de metabolismo simples, capazes de absorver substâncias do ambiente, e nós tivemos aqui as primeiras moléculas ou primeiros organismos.
Aí depois de milhões de anos, essas primeiras moléculas ou primeiros organismos teriam se espalhado pelos mares primitivos. Miller e Urey testaram a hipótese da evolução química em laboratório. Então, a ideia de Oparin e Haldane pode estar correta. Eles realmente conseguiram fazer, mas apesar de ter conseguido fazer isso em laboratório, até hoje nenhum cientista conseguiu produzir um ser vivo em laboratório, partindo de moléculas simples. Então, nós chegamos à conclusão que a origem da vida é uma questão ainda não resolvida. Nós vamos falar também um pouco sobre a biodiversidade, tá joia? O que é biodiversidade? A palavra biodiversidade, nós podemos aqui fazer... bio significa vida, diversidade, variedade. Então, biodiversidade, variedade de vida. Vai desde micro-organismos até animais e plantas, tá? E cada organismo tem uma função na natureza. Eles têm uma inter-relação. Ou seja, cada ser vivo, cada organismo vivo tem o seu papel na natureza. Eles têm uma inter-relação, tá joia? E como surgiu, então, a biodiversidade? Os pesquisadores que se ocupam em estudar como surgiu são os que estudam a evolução das espécies, tá? No passado, eles acreditavam em quê? No fixismo. Eles acreditavam que as espécies eram imutáveis. Hoje, a evolução das espécies é aceita por toda a comunidade científica. E nós vamos ver as teorias evolucionistas. Inclusive, vocês já até fizeram atividade sobre Lamarck e Darwin. Lamarck, a teoria dele é do uso e desuso. O que ele defendia? Que certa parte do corpo, se usasse muito, por exemplo, o animal usasse muito, ela ia se desenvolver. E a outra parte que ele usasse pouco, ela ia atrofiar. E essa herança, essas características poderiam ser passadas para os descendentes. E Darwin? Darwin fala sobre a seleção natural, que no caso os animais sofrem modificações ao longo do tempo. E no caso, a gente, para fixar melhor essa seleção natural, a gente pode lembrar da frase, sobrevive os mais fortes. Então, os seres vivos vão se adaptando para poder sobreviver. Então, mais à frente, nós iremos falar mais um pouco sobre essas teorias. E, por enquanto, é isso, tá? E esse resumo serve para vocês estudarem, para poder responder a atividade de pesquisa. Tá joia?